Sou Milton Pereira Lima, seu professor de História, e aqui nós vamos dar continuação ao assunto Guerra Fria. Então vamos gravar aqui Guerra Fria parte 2 e o tema é conflitos no Oriente. Vamos falar especificamente dessa região que está no mapa, que é a Coreia, né? Território que fica ali próximo ao sul da China, próximo ao território do Japão. Então, a Coreia, que em 1910 havia sido anexada pelos japoneses, todo esse cenário muda na pós-Segunda Guerra Mundial, pós-1948. A Coreia é dividida em duas zonas de ocupação, claro, sob forte influência aí dos regimes políticos e ideológicos da época da Guerra Fria, capitalismo e socialismo, só lembrando, capitalismo que tinha a liderança dos Estados Unidos como país que exercia forte influência no sistema, regime, e o regime socialista que tinha aí suas bases aí na antiga URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, a Coreia vai estar sob esse domínio, claro que pela sua posição ali geográfica próxima à China, Mao Tse-tung, né, que havia assumido o poder na China também, vai poder atuar nesse tabuleiro geopolítico aí, nesse território que vem a ser a Península Coreana. Então não vai dar em outra, vai dar numa guerra. Então, em 1953, os soviéticos e os estadunidenses negociam um cessar-fogo, né, envolvendo aí esse período da Guerra Fria, de maneira que você vai ter aqui no mapa, embaixo você vê as duas Coreias, a localização no Oriente, e aqui nesse ângulo acima você tem a Coreia em duas cores, divisão da Coreia, Guerra Coreana. A parte de cima, Coreia do Norte, sob influência comunista, e a parte de baixo, Coreia do Sul, sob a influência capitalista, aqui nesse cenário de disputa da Coreia, que vai envolver aí milhares de mortos, né, dos dois lados, e os países assinam uma espécie de cessar-fogo, né, entre as Coreias. Uma outra guerra do período da chamada Guerra Fria é a Guerra do Vietnã, né, também no Oriente, desde o século finalzinho, meados do século XIX, essa região, né, que a Indochina era colônia francesa, né? Então você tem essa influência do Ocidente nessa região. Também a região que sofre também uma pressão aí do Japão, né? Foi nesse contexto que o líder guerrilheiro de libertação nacional Ho Chi Minh vai se mobilizar, né, com os camponeses, uma luta de guerrilha, né, contra os colonizadores japoneses e franceses. Inicia então aí a chamada Guerra do Vietnã, no qual os camponeses vão se mobilizar contra essas forças invasoras. E você tem, na Conferência de Genebra, a França reconhece a independência da região, e aí o Vietnã, por sua vez, ficaria dividido em duas partes, como você vê aqui no mapa, né? Uma divisão Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. Claro que o país também subdividido em Laos e Camboja. Então ficaria ali basicamente três países: Vietnã, Laos e Camboja, sendo que o Vietnã, com essa divisão também com base na geopolítica da Guerra Fria, o Vietnã do Norte, influência, capital Hanoi, influência dos comunistas, Vietnã do Sul, capital Saigon, influência dos países capitalistas. Então você tem aí, a partir do ano de 1964, os Estados Unidos entram nessa guerra e começam a bombardear o Vietnã do Norte, que era aí o território de influência socialista. Então os Estados Unidos interviram diretamente nessa guerra, uma guerra que já foi muito representada em filmes, né? Veja que guerrilheiros sul-vietnamitas, né,
uma foto, uma guerra muito noticiada, muito divulgada, muito explorada no cinema, na televisão, né? Estados Unidos que vão mandar milhares de soldados para esse país, para essa guerra. Então, o importante aqui, nos anos de 1970, usando táticas de guerrilha como sabotagem e ataques surpresas comunistas do norte, os Vietcongs avançam progressivamente sobre as forças do sul. Então, esses guerrilheiros aí do norte do Vietnã, chamados de Vietcong, eles vão conseguir, pouco a pouco, conquistar os territórios do sul do Vietnã, impondo derrotas, inclusive, aos soldados americanos. Aqui você tem uma imagem, né, que ficou muito conhecida, uma foto de 1972, mostra crianças vietnamitas vítimas de bombardeio de napalm, né, durante a Guerra do Vietnã. Estados Unidos que bombardeavam, né, com essa bomba incendiária, e ver crianças aqui parcialmente queimadas por essas bombas. Então, uma guerra que gerou muita destruição, né? Destruição no Vietnã foi imensa, com mais de 1 milhão de mortes, né? Campos de cultivo foram destruídos, né? Minas terrestres em solo vietnamita, né? O Laos e o Camboja também foram palco de estabilidade e muita violência, intervenção dos Estados Unidos e da China. Então, esse é o cenário da Guerra Fria. E aí nós temos aqui mais um item, né? A política de coexistência pacífica, né? Uma pausa na violência, tentativa de desestalinização, né? Ou seja, o novo presidente russo, né? Nikita Khrushchev, vai buscar então assinar ali uns termos, né? Termos de paz com os Estados Unidos. E aí seus principais objetivos eram descentralizar o regime soviético, desenvolver a indústria de bens de consumo, eliminar os obstáculos que impediam a Rússia e seus aliados de alcançar o mesmo desenvolvimento tecnológico dos países capitalistas, remodelar as relações com os Estados Unidos. Então, as políticas de Nikita Khrushchev e de depois Mikhail Gorbachev, nessa tentativa de diálogo de coexistência pacífica com o Ocidente. Seguindo aqui, temos os anos de 1960, crises e rebeldia. Então você tem, a partir desse período, né, a tentativa de estabelecimento de blocos econômicos, a formação do mercado comum europeu, o que conhecemos hoje como Mercosul, já é uma vertente mais atualizada. Aí você tem também outro momento expressivo dessa época, né? A questão do Muro de Berlim, a construção do Muro de Berlim, a crise dos mísseis envolvendo Estados Unidos e Rússia ali na território cubano. Então você tem a Primavera de Praga, movimento político, né? Que vai buscar então sua independência ali na Tchecoslováquia, né? Aí um outro tema aqui é a Revolução dos Hábitos, né? Esse período aqui da década de 60 e 70, conhecido como os anos rebeldes, né? As pessoas buscavam mais seus direitos civis, né? Revolução na moda. Você tem Martin Luther King e o Malcolm X ou Malcolm X lutando por igualdades raciais, os Panteras Negras, né? O Black Power, o poder negro, né? Movimento político, movimento ideológico, cultural nos Estados Unidos. A Ku Klux Klan, também movimento conservador, movimento de hegemonia branca, né? Então você tem todos os acontecimentos aqui no Ocidente, no Oriente. O movimento hippie, né? Um movimento de contracultura musical, né? De hábitos, de costumes. E você tem o American Way of Life, que é o estilo de vida americano, os valores do modo de vida estadunidense foram difundidos em todo o mundo capitalista por meio da intensa propaganda principalmente
pelo cinema, né? E mais tarde pela televisão. Divulgação desse estilo de vida americano, baseado basicamente no consumo, né? Consumo de massa, né? Consumo em massa. Ok? Deem uma olhada no Mapeando Saberes para relembrar alguns temas e bom proveito dessa aula.